centenário do nascimento de Dom Bosco. O padre Rosalvino Moran Vinaio, representando todos os diretores da Inspetoria Salesiana de Nossa Senhora Auxiliadora, Salesianos de Dom Bosco, São Paulo. A irmã Alzira Nakashima, provincial das Irmãs de Caridade de Jesus. A irmã Helena Gesser, provincial da Inspetoria Santa Catarina de Sena, Filhas de Maria Auxiliadora, São Paulo. O Sheik Rosni Mohamed, da Mesquita de Mogi das Cruzes. Por favor. Padre Roque Luiz Sibione, vice-provincial da Inspetoria Salesiana de Nossa Senhora Auxiliadora, Salesianos de Dom Bosco, São Paulo. Ele vai ficar aqui. Com a palavra, o deputado Coronel Camilo. Pode sentar, padre. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui nessa Casa de Leis, para nós fazermos aí homenagem a Dom Bosco. Muito obrigado a todos que estão presentes, muito obrigado a todos que foram citados aqui na mesa, né? O nosso Padre Roque, o Padre Rosalvino, a nossa irmã Alzira, a irmã Helena, e o nosso Sheik Osni Youssef, muito obrigado. E a mesa, queria citar aqui para todos também, a nossa extensão da mesa aqui, o nosso coronel, professor Luiz Eduardo Pesce de Arruda, companheiro aí da minha turma, ex-oratoriano salesiano, né, lá de Araras. Queria cumprimentar também o secretário adjunto de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social, o senhor Felipe Sigolo, representando aqui o senhor governador de Estado, Geraldo Alckmin, muito obrigado pela sua presença. Também agradecer a presença aqui de Dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar de São Paulo e responsável pela área de Educação e Juventude. Cumprimentar também o professor Domingos Zamagna, docente de Teologia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e todos aqui os presentes, senhoras e senhores. Durante a solenidade a gente vai citando aí os demais. E eu gostaria de dizer então que sobre a proteção de Deus, né, num dia tão abençoado como esse, com tantos aqui que desenvolvem a religiosidade, né, nos termos regimentais eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior e agradeço todos os presentes, né, os deputados, aqueles que nos acompanham pela TV, e a finalidade dessa sessão é homenagear o bicentenário do nascimento de Dom Bosco. Comunico a todos os presentes que essa sessão ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será retransmitida pela TV Assembleia neste domingo, dia 1º, às 21 horas. Pela NET, canal 7, pela TV Vivo, canal 66, analógico, e 185 digital, e pela TV digital aberta, canal 61.2. E agora, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do Pontifício e, em seguida, cantarmos juntos
o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do nosso subtenente Juarez Fonseca.
Obrigado, então, à nossa banda, agradeço aí a nossa banda, ao nosso maestro Fonseca. Uma salva de palmas para a banda da Polícia Militar. Então, agradeço mais uma vez a banda. Eu queria fazer mais algumas citações. Agradeço a todos que estão aqui hoje, agradeço principalmente as professoras e os professores. Defendo aqui nesta casa a educação, né, a cultura, eu defendo a família. Eu criei uma frente aqui chamada Frente em Defesa da Família, da Cidadania e da Cultura, para nós cultivarmos valores. Então, para mim, é uma honra muito grande estar presidindo esta sessão. Queria deixar bem claro também que esse é o plenário principal da nossa casa. Aqui é onde os deputados, nós, quando não estamos aqui, estamos aí sentados onde os professores estão, votando as nossas leis aqui. E esse é o plenário principal da casa. Aqui só fazem as sessões que são sessões chamadas sessões solenes. Nos outros auditórios, nos outros plenários que a casa tem, são chamadas atos solenes. Aqui é a principal, então aqui são sempre sessões. E as sessões aqui são sempre votadas no colégio de líderes, que representam os deputados, e o presidente é que autoriza. Então, o nosso presidente, Fernando Capês, que autorizou a realização dessa assembleia, dessa sessão solene em homenagem a Dom Bosco, de pronto ele nos atendeu e todos os deputados acolheram a sessão solene, que fosse feita a sessão solene, e aprovaram. Tá? Então, só para entender aí a diferença, né, e a importância do evento. Queria citar também o nosso padre Douglas Verdi, diretor do Colégio Salesiano de Santa Teresinha. Padre Verdi, eu tive um tio meu que foi muito tempo lá de Santa Teresinha, era padre também, Padre Alexandre Camilo, tá? Não sei se é da mesma época, mas Padre Alexandre Camilo. Saudar também o Padre Hélio Espínola Pinto, da paróquia Santa Luzia, saudar o Padre Luiz Álvaro de Lima, saudar o Padre Fiorim de Sorocaba, saudar o Padre Mauro Bombo de Sorocaba, saudar o Padre Trindade de Sorocaba, saudar o Padre Assis Nozer, diretor do Instituto Teológico Pio XI, saudar o senhor Divaldo Pereira, representando aqui o nosso colega de Assembleia, o deputado Gil Lancaster. Ainda nas citações, gostaria aqui de citar alguns que não puderam estar presentes, mas não nos cumprimentaram. Em primeiro lugar, o nosso presidente, Fernando Capês, que em razão aí de outros compromissos não pode estar presente. Também o nosso cardeal, Dom Odílio Pedro Scherer, não pôde estar presente, faz aqui um agradecimento. Queria citar também os cumprimentos aqui, desejando aí um bom evento e impossibilitado de estar, o nosso secretário-chefe da Casa Civil, Edson Aparecido. Da mesma forma, o nosso secretário de Segurança, doutor Alexandre de Moraes. Da mesma forma, também, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Antônio Donato, meu colega lá de vereança, fui 2 anos vereadores de São Paulo também. E, por fim, queria aqui deixar um agradecimento especial da dona Lu Alckmin, a nossa primeira-dama, uma mulher que está sempre aí empenhada, né, nas ações sociais, ajudou muito a Polícia Militar de São Paulo nas suas campanhas e ajuda sempre aí, através do Fundo de Solidariedade, né, as pessoas mais carentes. Então, obrigado a todos. E eu gostaria agora, dando sequência à nossa solenidade, eu convido aí para fazer uso da palavra o nosso Padre André Torres. A palavra é sua, Padre. O senhor pode fazer aqui ou pode descer lá no púlpito, fique à vontade. No púlpito aí tem mais visibilidade. Então é uma honra muito grande, tá, para todos aqui, poder aí estar presidindo essa sessão aí. Com a palavra, então, o nosso Padre André Torres. No início desta sessão solene, em homenagem a São João Bosco, queremos propor um breve momento de espiritualidade, de oração,
para rendermos graças a Deus por nos ter dado Dom Bosco. No dia 16 de agosto de 1815, portanto, 200 anos atrás, nascia em uma pequena cidade do norte da Itália, João Bosco, hoje São João Bosco, ou simplesmente Dom Bosco. A casa onde Dom Bosco nasceu não existe mais. Em seu lugar, vemos hoje um majestoso santuário. Dentro do santuário, um lindo relicário, guardando um pedaço do cérebro do nosso santo fundador, assinala o local onde estava aquela humilde habitação. Deste lindo relicário, que marca este lugar tão especial para a família salesiana, existe uma única cópia no mundo, um facsímile autêntico, contendo também ele um pequeno pedaço do cérebro de Dom Bosco. Este relicário está aqui hoje e nós queremos trazê-lo à frente para que nos recorde a vida e a missão de São João Bosco, o santo da juventude, enquanto cantamos. Queria contarmos esse canto em pé. Homem chamado por Deus, quem foi grande no meio dos seus, seu caminho foi profetizado e na vida amado, por onde andou, o seu nome é bandeira de fé, Pai e Mestre dos jovens já é. Depois dele seus filhos serão desse rico chão, semente de amor. Vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, vem trazer nos teus sorrisos seu olhar amigo, seu imenso amor. Vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, sua importância seja agora nossa vez e hora de participar. Ouviremos neste momento um trecho da Palavra de Deus. Leitura da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. A palavra de Deus fala da alegria, fala da bondade, aquilo que Dom Bosco semeou no mundo. E nós queremos transformar em prece os sentimentos que agora estão em nossos corações na alegria de celebrar os 200 anos do nascimento de São João Bosco. Por isso, queridos irmãos e irmãs, elevemos a Deus, nosso Pai, as nossas preces, Ele que nos deu Dom Bosco, fiel servidor da Igreja e educador dos jovens. A cada prece, nós poderemos rezar juntos, dizendo: Deus de bondade, ouvi-nos. Pela família salesiana, para que, atenta aos sinais dos tempos, como São João Bosco, encontre sempre novas energias para continuar sua missão de evangelização e formação da juventude, na Igreja e na sociedade, rezemos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos educadores cristãos, para que empenhem-se generosamente em conduzir os jovens do nosso tempo a um amadurecimento consciente da fé e a manifestá-la por um decidido testemunho cristão em nossa sociedade, rezemos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos.
pelos jovens, para que encontrem em cada um de nós, membros da família salesiana, um amigo que os ajude a orientar a própria vida de acordo com o Evangelho, e sejam na sociedade bons cristãos e honestos cidadãos. Rezemos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Por esta Casa Legislativa, por seus deputados e deputadas, para que no exercício de suas funções visem sempre o bem comum, o progresso de nosso Estado, o desenvolvimento e a felicidade de todas as pessoas, rezemos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes, para que reforcemos os vínculos da fraternidade e da comunhão, para o bem da nossa sociedade, rezemos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Juntos rezemos como o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dom Bosco nada fez sem que a proteção e a mão estendida da Virgem Maria, a quem ele nos ensinou a chamar de auxiliadora, estivesse presente. E ele gostava de, em todos os momentos, abençoar os seus filhos com aquela bênção pedida pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. Queríamos também hoje pedir esta bênção sobre nós, sobre esta casa e sobre todos aqueles que precisam da bênção do Senhor. Peçamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, ouvi, Senhor, a minha oração. O Senhor esteja convosco. Como tantas vezes fez Dom Bosco, nós, seus filhos, queremos repetir esta bênção. Deus eterno e onipotente, que por intervenção do Espírito Santo vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem Mãe Maria, para que fosse digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e de todos os males e perigos que hoje nos rodeiam, por intercessão daquela cuja lembrança hoje sempre nos alegra, e de seu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Que desça sobre todos nós, sobre esta casa, sobre a juventude, sobre os mais necessitados, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar. Cantemos juntos no folhetinho o canto número 2. Tu és essa que um dia um sonho plantou. Tu és o saltimbanco menino que Deus abençoou. Tu és o pastorzinho dos Beck e a sua vida inteira dedicou. E até o último suspiro foi para os jovens que amou. Tu és essa doce figura, um anjo paternal. Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional. Tu és o filho de mamãe Margarida e ela tudo te ensinou. E pra Nossa Senhora, quando pequeno, ela te consagrou. Não com pancadas, João, mas com amor no coração. Cantemos a Dom Bosco. Tu és Dom Bosco, Pai e mestre de toda virtude.
semente que um dia um sonho plantou. Parabéns, viu, para o menino aí que nos acompanhou, parabéns a todos. É muito bom ver essa casa aqui cheia de religiosidade. E parabéns aí, muito obrigado pelas palavras do nosso padre, pelas orações que fizeram por essa casa. E eu peço também a Deus que ilumine bastante os nossos deputados estaduais, me incluo neles, para que a gente possa fazer o melhor pelo cidadão de São Paulo. Nós vamos assistir agora uma apresentação de um vídeo institucional sobre a vida de Dom Bosco. Aqui na Itália, nascia Joãozinho Bosco. Joãozinho teve uma infância difícil. Quando tinha apenas 2 anos, seu pai morreu e foi criado pela sua mãe. Joãozinho adorava estudar, mas para ajudar sua família, ele tinha que trabalhar pesado no campo. Certa vez, Joãozinho teve um sonho que marcou muito sua vida. Neste sonho, ele viu vários meninos brigando, blasfemando e falando palavrões. E ele mandava que os meninos parassem, mas nenhum deles dava a mínima. Então ele não deixou barato, avançou para cima dos meninos e com violência tentou forçá-los a parar. Neste momento, um homem se aproximou de João e disse: "Não será com pancadas que transformarás esses jovens em amigos. Trata-os com bondade, mostra-lhes quão bela é a virtude e quão desprezível é o vício." Joãozinho respondeu que não conseguiria pará-los, e o homem disse: "Certamente o conseguirás com obediência e estudo. Para isso, tem aqui a mais sábia das mestras, minha mãe." Neste momento, uma mulher se aproxima e diz para João: "Olhe em volta e me diga o que está vendo." "Eu estou vendo lobos, ursos e vários animais ferozes." Então ela disse para ele: "Se aproxime desses animais e tente acalmá-los." De repente, todas aquelas feras se transformaram em cordeirinhos e Joãozinho não entendeu o que aconteceu. Então ela disse a ele: "Eis tua missão. Procura conduzir esses jovens ao bom caminho, levá-los a Deus, tudo compreenderás. Torna-te humilde, forte e corajoso." Ao acordar, Joãozinho correu para contar para sua família o sonho que teve. Enquanto seus irmãos zombavam dele e sua avó o fazia desacreditar em sonhos, sua amada mamãe Margarida dizia: "Meu filho, isso pode ser um sinal. Quem sabe um dia você possa ser um padre." No mesmo instante, Joãozinho se inspirou e disse: "Posso ser um padre, pois quero acabar com os problemas que os jovens enfrentam. Vou começar agora a fazer shows de mágica e acrobacias, pois assim vou deixar os meninos longe dos problemas." Nesse momento, seu irmão Antônio o interrompe enfurecido e diz: "Escute aqui, se você não for trabalhar, não terá o que comer." Joãozinho não se intimidou e, na medida do possível, se dividia em seus shows, ajudava seu irmão no campo e estudava. Quando Joãozinho tinha 14 anos, conheceu o padre Calosso, que foi um grande aliado na busca de João em realizar seu sonho de ajudar os jovens. Padre Calosso dava aulas para João e o ensinou a incentivar e guiar os jovens ao caminho do bem. Mas, infelizmente, o padre faleceu e, para continuar estudando, João foi para a escola pública. Na escola, rapidamente João conquistou a simpatia de grande parte de seus colegas, com sua maneira amável e alegre de ser, além de sua notável inteligência. Sempre ajudava seus colegas com as lições. Com o tempo, as reuniões passaram a ser não apenas para estudar, mas também para se divertirem e escutarem as histórias de João. Nascia assim a Sociedade da Alegria, e todos que faziam parte dela estavam comprometidos em buscar livros, a conversarem e a trazerem jogos que contribuíssem para cultivar a alegria de todos. A vida de João seguiu com esse intuito.
estar junto aos jovens e direcioná-los para o bem. Com 20 anos, João Bosco vestiu o hábito de sacerdote e deu muito orgulho aos seus amigos, e principalmente à sua mãe. Após isso, sua obra cresceu e foi criada a Congregação dos Salesianos. Dom Bosco era um menino que teve um sonho e transformou isso em realidade. Você tem um sonho? Conheça mais sobre Dom Bosco e se inspire. Um exemplo para nós, né? Dando continuidade agora, então vamos chamar para fazer uso da palavra o meu amigo professor Luiz Eduardo Pesce de Arruda, ex-oratoriano salesiano de Araras, e vai falar em nome aí dos milhares de ex-alunos e ex-oratorianos salesianos de todo o estado de São Paulo. Arruda, tem você então a palavra. O Coronel Arruda também é um exemplo para nós, né? O professor Arruda, na realidade, é o Coronel Arruda, também nos ajuda aqui na Assembleia Legislativa. Tenho uma afinidade muito grande com esse menino, porque eu conheço há 36 anos. Ele é da minha turma da Academia de Polícia Militar. A palavra é sua, Arruda. Nobre deputado Coronel Camilo, em nome de quem eu peço licença para saudar todos os parlamentares desta casa, Padre Roque, em nome de quem eu peço licença para saudar todos os salesianos e salesianas aqui presentes, colaboradores, alunos, sacerdotes, senhor secretário adjunto do Desenvolvimento Social, caro Sheik Rosen, professor Domingos Amanha, capitão Júnior, meu amigo, senhores oficiais do gabinete do Coronel Camilo, senhoras e senhores, boa noite. É uma honra que eu reputo não merecida fazer uso da palavra em nome dos milhares de oratorianos, ex-alunos, cooperadores e amigos da obra salesiana, que há 132 anos, desde 1883, tem trazido educação, formação profissional, vida saudável, amabilidade e fé ao povo brasileiro. Irmanados as filhas de Maria Auxiliadora, presentes entre nós desde 1892, os padres e cooperadores salesianos têm se dedicado incansavelmente à juventude, especialmente aqueles que Dom Bosco chamava de rapazes em maior perigo, de preferência os egressos das prisões. A eles, Dom Bosco dedicou especial amabilidade, mas não uma amabilidade sem limites ou sem regras. Amor com responsabilidade. Os jovens sentiam que Dom Bosco se interessava verdadeiramente por eles, tinha uma palavra, uma atenção especial, um sorriso para cada jovem, mas deles exigia que se conduzissem com disciplina e ordem. Dom Bosco abominava a violência e, mesmo com risco pessoal, protegia seus jovens da violência. Quando o oratório de Dom Bosco ainda estava prestes a nascer, em 1841, ele se preparava para celebrar uma missa em Turim, quando intercedeu em favor de um menino pobre, de 16 anos, artesão, órfão de pai e mãe. Ele perguntou: você sabe ler e escrever? Menino: não. Sabe cantar? O menino estava quase chorando. Falou: não. Pelo menos sabe assobiar? E o menino começou a rir. Disse Dom Bosco que havia se confessado só quando era criança, mas que nunca fizera a primeira comunhão e nem frequentara o catecismo aos 16 anos. Agora, ele queria frequentar o catecismo, mas ele temia ser discriminado por sua origem e até mesmo ser espancado pelos demais. Fique tranquilo, disse Dom Bosco, você é meu amigo e ninguém vai lhe bater. Proteger os jovens da violência, inclusive da violência institucional, esta é uma das grandes lições de Dom Bosco para a nossa geração.
Para ele, todos os meninos são bons. Há meninos maus, é apenas porque não há quem cuide deles. Não basta que os jovens sejam amados, é preciso que eles saibam que são amados, disse Dom Bosco. E a partir da sua figura inspiradora, a palavra já, o sentido da pronta intervenção tem arrastado gerações de salesianos à ação. Embora Dom Bosco ensinasse os jovens a serem autossuficientes e a não depender da caridade do Estado ou da benesse dos poderosos, entendia que intervir é urgente. Sob a ótica de Dom Bosco, não se pode esperar por projetos ideais, por reformas ou revoluções do sistema. Se não se agir sem demora, poderá ser tarde. Por isso foi Dom Bosco que iniciou no mundo as escolas noturnas e as escolas profissionais salesianas. É preciso ressaltar que os salesianos são exímios planejadores, mas, acima de tudo, são homens e são mulheres de ação. Oferecem educação religiosa, oferecem pão, oferecem ensino profissional e educação de altíssima qualidade. Interessam-se pelo destino profissional de seus jovens, renovando o mundo e as vidas das crianças e dos adolescentes pela mobilidade. São homens e mulheres do nosso tempo. A marca salesiana transformou minha vida. A alegria que Domingos Sávio associava à santidade, os esportes, o estudo, a vida em comunidade e o serviço aos mais vulneráveis. Durante muitos anos frequentei o Santuário Coração de Jesus, na minha cidade natal, Araras. Fui coroinha, convivi com muitos salesianos. Jamais fui desrespeitado, mas sempre me senti acolhido e amado. Escutava histórias do padre Atílio Gossi, que no conceito popular de minha cidade foi um santo em vida. Foi ele quem ministrou a primeira comunhão à minha mãe, morreu muitos anos de eu haver nascido. Como menino, meu modelo de sacerdote bondoso, cheio de caridade e compreensão, foi o padre Carlos Sena. Convivi com homens que exalavam odor de santidade, como o padre Luiz Bordignon. Um dia minha mãe queria oferecer-lhe um presente de aniversário e consultou, para tanto, o padre João Modeste. Dele de presente um vidro de Nescafé. Ele gosta muito, mas não se permite dar-se o luxo de comprar um vidro de Nescafé só para ele. Convivi com o padre João Modeste, um orador privilegiado, professor de saber enciclopédico, acadêmico rigoroso, interlocutor fascinante, meu amigo. Um dia, adolescente, depois de muito pensar, decidi que não seria padre salesiano, mas seria policial. Pois se por um lado queria me casar e ter filhos, por outro queria também servir ao próximo, fascinado pela ética de Dom Bosco. Deus nos colocou no mundo para os outros. Minha família, com exceção do meu pai, insurgiu-se contra essa decisão. Não criei meu filho para caçar bandido, disse minha mãe. E em ato de desespero, me encaminhou para um teste junto ao melhor psicólogo que havia em Araras, que era exatamente o padre Modeste. Depois do mais completo e profundo psicotécnico a que me submeti em toda a minha vida, e olha que na PM eu fiz muito psicotécnico depois, o padre Modeste chamou minha mãe e em minha presença prolatou a sentença: sinto muito, minha senhora, mas seu filho vai ser mesmo policial militar. Minha mãe chorou. Hoje, ela sorri quando nos lembramos disso e diz aos quatro ventos que tem muito orgulho de minha profissão e do destino que eu dei à minha vida. Já adulto, convivi com o padre Song, grande musicista, liderança inspiradora, empreendedor de alma leve como a de um menino, mais tarde bispo e missionário em São Gabriel da Cachoeira. Admirei o padre Rosalvino quando comandei o policiamento numa parcela da Zona Leste, pelo seu trabalho social, pela sua liderança e pelo seu respeito por cada pessoa, das criancinhas ao governador do Estado. Admirei o padre Reame, o padre Vicente Guedes e o afável padre Mário Quillich em sua velhice, mas que os oratorianos mais antigos segredavam que na juventude foram um beque central impiedoso, ceifando canelas adversárias que usavam defrontar-se com o time do Liceu. Ele não era tão bonzinho quando jogava futebol, diziam os mais velhos. Vivemos um tempo de desafios, especialmente marcado pelo consumismo e pela presença tenebrosa das drogas e da violência. Como responder ao enorme desafio de dialogar com jovens em situação de exclusão e risco, com adolescentes, por vezes, autores dos mais cruéis atos antissociais? Aparentemente, nos lembramos sempre de propor soluções de força, reduzir a maioridade penal, puni-los mais e mais duramente.
Mas será que por um instante não seria oportuno nos lembrarmos das lições de Dom Bosco, cuja proposta a cada dia se revela mais atual? É possível pautar-se na vida religiosa, na vida profissional, no exercício da política, segundo as regras que Dom Bosco, mais que ensinar, vivenciou. É possível viver com fé e alegria. É possível amar nossa cidade, cuidar dela, das pessoas que vivem nela, especialmente as mais vulneráveis, atuar para que os poderosos não ajam com prepotência e que os fracos não sejam esmagados. É possível arrastar os jovens pelo exemplo e pelo afeto, resgatando-os da exclusão, da violência e da anunciada morte precoce. Paulo VI dizia que a política é a arte mais sublime. Por isso, meu querido amigo, Coronel Camilo, deputado proponente desta sessão, eu o saúdo por estar fazendo de sua já longa vida pública um exemplo de dignidade e retidão, pelo qual todos nós brasileiros ansiamos muito. Eu quero agradecer também ao professor Domingos Amanha, meu colega de docência na FAPCOM, e que foi quem deu a primeira sugestão para nós homenagearmos Dom Bosco no seu bicentenário aqui nesta casa, e que prontamente o Coronel Camilo acolheu e depois o presidente Fernando Capês também. Eu quero saudar muito particularmente o capitão Júnior, um oficial da Polícia Militar, com enorme amor pelas pessoas e que aprendeu isso quando foi salesiano durante tantos anos. E agradeço por derradeiro ao meu pai e à minha mãe por levar-me ao convívio desta grande família. E às senhoras e senhores, professores, professoras, queridos salesianos, queridas salesianas, que decidiram oferecer suas vidas para educar a juventude, a minha gratidão, o meu respeito e todo o meu amor. Eu lembro de suas lições todos os dias. Muito obrigado. Muito bom, parabéns, viu, Arruda? Parabéns pelas suas palavras, parabéns aí por todo esse exemplo de vida que você também é para nós. Gostaríamos de chamar agora o nosso professor doutor Domingos Amanha para que fizesse o uso da palavra também. E mais uma vez aí eu deixo meu agradecimento a todos vocês professores, né? Eu ainda sonho que o professor vai ser a imagem que eu tive no fundamental do professor. Quando eu terminei o 4º ano do primário, né, muitos, até das professoras, talvez não lembrem, né, não saibam o que é primário, que são todos jovens, né? Mas eu fiz admissão ainda, né, tinha o concurso de admissão, e eu, quando eu saí do primário, eu queria ser professor. Eu sonho que os nossos alunos futuros possam ter essa mesma visão que eu tinha de querer ser professor, né? Depois fui ser policial, que nem a Arruda, mas eu queria ser professor. Professor Zamanha, a palavra é sua. Excelentíssimo senhor presidente, nobre deputado Coronel Álvaro Camilo, senhor secretário adjunto de Desenvolvimento Social, doutor Felipe Sígulo, representante do governador Geraldo Alckmin, demais autoridades do Estado, do município, reverendíssimo padre Roque Sibione, representante do reverendíssimo padre Edson Donizete Castilho, inspetor provincial salesiano, em quem saúdo neste momento toda a família salesiana, todos os salesianos aqui presentes. Colegas professoras, professores e queridos estudantes, minhas senhoras, meus senhores, excelentíssimo senhor Sheik Rosni, cumpro o agradável dever de agradecer à família salesiana e ao gabinete do deputado Camilo por ter sido escolhido para dirigir ao plenário uma breve palavra sobre a pedagogia de São João Bosco. É uma honra que eu não tenho como retribuir. Certamente não sou a pessoa mais indicada, mas, como jornalista e professor, pelo menos sou testemunha e beneficiário de uma pedagogia que já tem 150 anos de existência, de experiência, contínuo aperfeiçoamento, comprovada eficiência, a ponto de tornar-se paradigmática
para quantos se preocupam e se devotam à formação de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. E como não sou especialista, valho-me do relato que ouvi pessoalmente de um especialista isento, o Dr. Walter Fanganiello Maierovitch, ilustre magistrado, professor emérito da Universidade de Mackenzie, ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ex-ministro da Secretaria de Combate às Drogas do governo Fernando Henrique Cardoso, juiz corregedor dos presídios do Estado de São Paulo, consultor das Nações Unidas, da Comunidade Europeia e membro do Instituto Giovanni Falcone de luta contra a criminalidade, inclusive alguém bem conhecido nos meios de comunicação social da nossa capital. Ele estava preocupado com a situação de crianças e jovens moradores de rua e com a delinquência juvenil, estudando as diversas iniciativas e empreendimentos para tentar sanar essa situação, veio a conhecer a pedagogia de Dom Bosco e dirigiu-se a Turim, na Itália, para estudá-la em profundidade no seu nascedouro. Cito literalmente as suas palavras: ali encontrei a solução. Não precisaríamos inventar mais nada. Era inspirar-se no ensinamento e na atividade de Dom Bosco, adaptando naturalmente o que fosse preciso para a nossa realidade. Senhor presidente, senhoras e senhores, o que poderá ter impactado tão profundamente uma reconhecida autoridade de nossa sociedade, sobretudo se levarmos em conta o currículo do Dr. Maierovitch, que fiz questão de externar? Certamente não foram as minudências de um Piemonte e de uma Itália dos 800. Isso seria um anacronismo. O que impressiona os educadores de antanho e de hoje são os princípios que nortearam e norteiam a pedagogia de Dom Bosco e de seus discípulos e discípulas. Terei o cuidado, nos próximos dias, de oferecer ao gabinete do nobre deputado Camilo, para que examine e encaminhe à biblioteca desta Casa de Leis uma bibliografia básica produzida pela Rede Salesiana de Escolas e pelas inspetorias salesianas do Brasil a respeito do sistema pedagógico de Dom Bosco. Considero tarefa humanamente impossível, ao menos para este obscuro professor, resumir a grandiosidade contida em tais estudos. Mas como Dom Bosco sempre foi avesso a atitudes artificiais, grandiloquentes ou espalhafatosas, primando pela singeleza em todas as suas ações, essa pedagogia pode ser resumida em 3 palavras italianas, que rapidamente evoco e que são do conhecimento de todos que passaram pelas escolas salesianas. Primeiro, amarevolezza. Precisaríamos encontrar neologismos para traduzir algumas dessas palavras. A amarevolezza designa a bondade afetuosa, uma atitude cheia de acolhimento, de sorriso, de amizade calorosa, capaz de instaurar rapidamente um relacionamento fraterno. Segundo, familiarità. Difícil falar de pedagogia, de educação, sem o espírito de família, sem a valorização da família. É preciso criar um clima onde cada qual se sinta acolhido como em sua casa. O educador há de cultivar a arte de deixar as pessoas à vontade, sem constrangimentos, cada qual encontrando o seu lugar, seu espaço, e há de se sentir importante. Terceiro, a alegria. A alegria é o fruto de um coração unificado e tendente para a prática do bem. A alegria é um estimulante educativo, acompanhada sempre da música, da dança, do teatro, dos espetáculos, do acampamento, do esporte,
de um lanchinho, do contato com a natureza, do amor pelos estudos, o conhecimento, o convívio fraterno. Não nos deixemos impressionar pela simplicidade desses princípios. É uma pedagogia para os simples. São princípios pensados primeiramente para urgências sociais, para crianças que reincindiam em comportamentos antissociais, que vegetavam pelas ruas, causando pânico nas cidades. Foi delas que se aproximou Dom Bosco e as acolheu com amabilidade, como sua família, fazendo-as reconhecer, ou quem sabe conhecer, uma alegria que a crueza da vida lhes roubara. Foi daí que tudo partiu. Em vez da repressão, como era o costume da época, Dom Bosco pautou sua vida pela pedagogia da prevenção. Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência que acolha como parte integrante desta singela comunicação as páginas que não posso ler nesse instante, mas que seguirão anexas. Um artigo escrito pelo próprio Dom Bosco em 1877, na maturidade de 40 anos de educador, que ilustram a qualidade de uma nova pedagogia, toda baseada na prevenção, na confiança, na amizade. Em um século e meio, a família salesiana hoje está semeada no mundo inteiro. É a segunda maior família religiosa da Igreja Católica. Possui desde escolas infantis até universidades e centros de excelência pelo mundo afora. Centros de educação, ciência, cultura, tecnologia, obras sociais, paróquias, missões. Mas estão presentes, sobretudo, onde há mais urgência e necessidades, entre os pobres, os aprendizes, os operários, os índios, os ribeirinhos, os doentes e os marginalizados. De onde vem essa força, essa energia, tamanha resiliência? De um encontro pessoal com o jovem carpinteiro Jesus de Nazaré, de sua mãe auxiliadora, de seu pai José, protetor, dos valores contidos na mensagem evangélica que encantaram um jovem piemontês há exatamente 200 anos e que quis contagiar outras pessoas com a beleza, com a maravilha divina humana desse encontro transformador de pessoas e comunidades. Senhor Presidente, não quero finalizar esta singela locução sem cumprimentá-lo pela iniciativa de honrar o santo educador Dom Bosco do bicentenário do seu nascimento. É um ato de grandeza de Vossa Excelência associar o povo paulista, através do seu parlamento, às festividades que na Igreja Católica e no mundo inteiro são feitas para venerar a figura do Santo dos Jovens. Saiba que para nós, Vossa Excelência, é também um exemplo e um estímulo, especializado nas artes da segurança e nos recursos da força e das armas, quando estes se fazem necessários. Vossa Excelência mais acreditou na prevenção e na educação como formas de dotar o nosso Estado da verdadeira segurança. Por isso sabemos que sempre odiou a violência, que lutou e luta para que ela seja banida da nossa sociedade. E após décadas de busca de superar a criminalidade pelos caminhos convencionais da vida castrense, dedica-se agora, como legislador, a otimizar as veredas que conduzem à convivência e ao trabalho entre os cidadãos, pela prevenção, pela convivialidade, pela negociação, pela tolerância, o diálogo, pela educação, a tudo antepondo o bem supremo da sociedade, que é nunca o confronto, mas a paz. Acho justo que sonhemos nesta noite que se firme ou se reafirme um pacto entre os legisladores, os educadores e os religiosos, para o bem das crianças, dos jovens e suas famílias. Exatamente para quê, senhor presidente, senhoras e senhores? Exatamente para que o slogan do atual mandato presidencial,
não seja apenas um alarido, um palavreado oco, que a pátria educadora desvista de sua fantasia e passe a trabalhar de fato, com competência, eficiência e honradez, para que saiamos da vergonhosa situação em que se encontra a educação brasileira e venha a ser realidade entre nós a profecia de um colega de Vossa Excelência, porque também deputado, só que no parlamento francês. Refiro-me ao padre Henri Lacordaire, contemporâneo de Dom Bosco, também sacerdote, jornalista e educador, que nos ensinou: cada vez que se abre uma boa escola, eis a melhor maneira de se fechar uma prisão. Senhor presidente, senhor vice-inspetor, autoridades salesianas, senhoras e senhores, muito grato pela atenção e não nos esqueçamos porque estamos aqui reunidos. Viva Dom Bosco! Viva! Agradeço aí as palavras do nosso professor, doutor Zamanha, e ele citou ali, eu faço a questão de reforçar, né? Tenho uma experiência muito boa na área de segurança pública, são 33 anos, 3 anos últimos como comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, e nós vamos vencer a criminalidade com inteligência, trabalhando, dizendo não ao enfrentamento, trabalhando de uma forma em que nós possamos educar os nossos jovens e evitar que eles entrem no crime, ou seja, trabalhando na prevenção, trabalhando respeitando as pessoas, dentro da filosofia aí da Polícia Militar, de direitos humanos, também trabalhando com polícia comunitária, interagindo com o cidadão. É por aí que nós vamos melhorar, sem sombra de dúvida, viu, professor, toda a nossa sociedade. E nós citamos no início que a dona Lu nos deixou uma mensagem, e eu estive anteontem com o nosso governador, Geraldo Alckmin, nosso padre Rosalvino também conversou com ele, ele pede desculpa, não pode estar presente, mas o nosso governador nos deixou uma mensagem que nós vamos assistir agora. Por favor. Comemoramos o bicentenário do nascimento de Dom Bosco, santo e modelo de professor. Seu lema na educação dos jovens permanece atual: não com pancadas, mas com mansidão e caridade. A reputação de Dom Bosco como padre e educador de jovens e em situação de risco era tamanha na Itália que ele logo ganhou o respeito de todos, governantes, autoridades, religiosos. Ele dedicou sua vida à formação e educação de crianças e adolescentes. Aos jovens, desenvolveu o método de ensino baseado na compreensão e no amor, em vez da punição. Método este feito, em suas palavras, de razão, religião e bondade. Dom Bosco acreditava que a educação é uma causa do coração. Hoje, mundo afora, seu nome honra escolas, universidades, teatros, museus, parques, ruas, municípios, em todos os bairros, inclusive aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, onde os salesianos têm obras maravilhosas voltadas à juventude. Nesta data festiva, cumprimento toda a família salesiana, cujas obras contribuem enormemente para a formação dos nossos jovens em mais de 100 países no mundo. Parabéns aí as palavras do nosso governador, Geraldo Alckmin. Pediria aí ao nosso secretário adjunto, Felipe Sigolo, que leve, transmita para a gente lá os nossos agradecimentos ao governador. E agora eu passo a palavra ao reverendíssimo senhor padre Roque Luiz Sibione, vice-provincial dos Salesianos de São Paulo, representando neste ato o padre Edson Donizete Castilho, provincial salesiano em viagem ao Chile. A palavra é sua, padre, e reforço mais uma vez, o enfrentamento não é a solução. A solução para a segurança e para todos os nossos problemas
está no que nós estamos vendo aqui, nos professores, nas nossas escolas e na educação. Então, com muito orgulho aí eu presido essa solenidade. E só destacar também que, como comandante-geral, levamos muita religiosidade, tentamos levar ao máximo a religiosidade dentro da Polícia Militar de São Paulo. São perto de 100 mil homens e mulheres que estão no dia a dia enfrentando as agruras da vida, vendo muita coisa não tão boa, então precisam também da religião. Padre Roque, a palavra é sua. Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, boa noite. A Inspetoria Salesiana de São Paulo sente-se muito honrada por receber esta homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por ocasião da celebração dos 200 anos do nascimento de São João Bosco. Agradecemos todas as autoridades e demais pessoas que estiveram presentes na proposição desta honrosa homenagem e solenidade deste cerimonial. Em nome do nosso provincial, Padre Edson Donizete Castilho, ausente por compromissos no Chile com os superiores gerais, estendemos o nosso agradecimento, alegria, estima e gratidão a todas as autoridades e pessoas aqui presentes. Quero saudar inicialmente as autoridades que compõem esta mesa solene, Excelentíssimo senhor deputado Álvaro Batista Camilo, Coronel Camilo, autor da proposição desta homenagem, Excelentíssimo senhor professor Luiz Eduardo Arruda, ex-oratoriano salesiano de Araras, em nome dos milhares de ex-alunos e ex-oratorianos salesianos de todo o estado de São Paulo. Professor Dr. Domingos Zamanha, docente de Teologia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Irmã Helena Gesser, provincial da Inspetoria Santa Catarina de Sena, das Filhas de Maria Auxiliadora. Irmã Alzira Nakashima, provincial das Irmãs da Caridade de Jesus, Padre Rosalvino, Padre Justo Ernesto Pitinini, também diretor financeiro da Inspetoria Salesiana de São Paulo, na pessoa de quem cumprimento todos os salesianos e salesianas aqui presentes. Um cumprimento também a todas as outras pessoas e autoridades que se fazem presente aqui neste momento. A presença da família salesiana no Brasil teve início em 14 de julho de 1883, a pedido de Dom Pedro Maria Lacerda, então bispo do Rio de Janeiro, convite feito pessoalmente a Dom Bosco em Turim em 1877. Na época, a congregação salesiana tinha 18 anos de existência e já estava presente na Argentina e no Uruguai. O primeiro grupo de salesianos que aqui chegou era formado de 7 sacerdotes, coordenados pelo inspetor Padre Luiz Lasanha, em razão de um surto de febre amarela que assolava a capital fluminense. Esses salesianos estabeleceram-se na cidade de Niterói. O foco da educação dos jovens, filhos das classes populares, especialmente os ex-escravos e imigrantes, foi fator preponderante da fundação da segunda obra dos salesianos no Brasil, o Liceu Coração de Jesus, aqui em São Paulo, no dia 5 de junho de 1885. Em 1892, chegaram em Guaratinguetá as primeiras filhas de Maria Auxiliadora, para estender às meninas o carisma educacional de Dom Bosco e Madre Mazarello. E em junho de 1894 iniciou-se a ação missionária entre os povos indígenas em Cuiabá, Mato Grosso. A Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora foi fundada
em 1883. A sua primeira sede foi o Colégio de Vila Colón, em Montevidéu, Uruguai, passando em seguida para o Ginásio São Joaquim e Lorena, em 1896, e finalmente para o Liceu Coração de Jesus, em 1908, onde está situada atualmente. No Brasil, os salesianos de Dom Bosco estão organizados em 6 inspetorias, que compõem a Conferência das Inspetorias dos Salesianos de Dom Bosco no Brasil, chamada CIS-Brasil. As Filhas de Maria Auxiliadora têm 9 inspetorias, que formam a Conferência das Inspetorias das Filhas de Maria Auxiliadora, a CIB. As 2 conferências, desde 2012, trabalham conjuntamente em algumas frentes de ação pastoral por meio da Rede Salesiana Brasil. A presença salesiana no Brasil atua em escolas, ensino superior, centros de formação profissionalizante, oratórios, obras assistenciais e sociais, missões com os povos indígenas e paróquias. No mundo atualmente, o carisma de Dom Bosco está presente em 132 países nos 5 continentes. Dom Bosco e Madre Mazarello, a cofundadora das Filhas de Maria Auxiliadora, entregaram suas vidas e gastaram todas as suas forças na educação e na evangelização da juventude. Para isso, sempre contaram com o apoio, a ajuda e parcerias com as pessoas de bem, com os poderes e autoridades políticas e religiosas, voluntários, pessoas de influência na sociedade, a fim de angariar recursos e apoio para oferecer aos jovens e às jovens mais pobres dignidade, estudo de qualidade, qualificação profissional, formação humana, cristã, cidadã, a fim de conquistarem com dignidade o sustento, encontrarem um sentido para a vida e serem pessoas honestas e distintas na sociedade. Dom Bosco é um pastor educador. Há nele uma relação muito estreita entre a missão educativa e a orientação espiritual dos jovens. Sempre teve a preocupação de criar um ambiente educativo bem ordenado, rico de propostas formativas e de relações humanas, a fim de poder conquistá-los para Deus, para depois acompanhá-los passo a passo na formação cristã da própria personalidade, por meio de um processo educativo pleno. A sua ação educativa, o cuidado pela relação paternal e amigável, não se reduz à dimensão pedagógica e assistencial. Tende a um acompanhamento formativo que tem o seu vértice no acompanhamento espiritual, que não se reduz a um simples serviço social, mas visando a perfeição cristã, é parte essencial e necessária da pedagogia salesiana. A relação de acompanhamento tem tonalidades e graduações diversas, conforme o tempo, o contato, a incidência que se tem com os jovens. O método educativo de Dom Bosco não é elitista nem seletivo, porque se caracteriza por forte tensão missionária. Ele queria atingir todos os jovens de um território, começando pelos mais pobres e abandonados, por aqueles que estavam em perigo, mais distantes, a fim de levar todos para Deus, através de percursos graduais, itinerários educativos e espirituais, adaptados a cada um. Para isso, Dom Bosco tende a criar
comunidades de vida, nas quais, por meio do encontro cordial e da presença contínua, da proximidade empática de educadores, se possam estabelecer relações de confiança e de amizade. Ele mira a conquista dos corações. Para isso, emprega instrumentos comunicativos, linguagens e experiências que possam sentir o oratório, a obra social e profissionalizante, a escola, a universidade, a paróquia, como a sua casa, onde estão à vontade. E, por outro lado, todos possam dar-se conta do fascínio e da atração da proposta cristã. Na proposta e ação educativa, a prevenção é essencial ao modelo formativo de Dom Bosco e ao seu método, tanto para proteger quanto para promover os adolescentes e jovens. O princípio inspirador da proposta educativo-pastoral de Dom Bosco é a caridade pastoral. Desenvolveu o sistema preventivo a partir das necessidades e realidades dos jovens. Proposta pedagógica e espiritual adequadas aos jovens, à realidade, à linguagem, ao tempo que vivem. O sistema preventivo é a fonte e inspiração de uma forma concreta e original de viver e atuar a missão salesiana, que chamamos Pastoral Juvenil Salesiana. Sistema preventivo é proposta educativa integral. Articula-se substancialmente em duas direções: proposta de vida cristã e metodologia pedagógica prática. O ano em que celebramos os 200 anos do nascimento de Dom Bosco tem uma dupla face. Uma exterior, mais pública e oficial. Por exemplo, esta sessão que estamos vivendo neste momento, e outra interior, mais íntima. 200 anos desde o nascimento de Dom Bosco, suscitado pelo Espírito Santo com a intervenção de Maria, é um tempo suficiente para ver e compreender o que herdamos. Primeiramente, a vida de um homem de Deus, um santo, que com o coração de pai viveu o que prometera. Prometi a Deus que até meu último alento seria para meus pobres jovens. E herdamos a responsabilidade de viver e de fazer com que a realidade, a autenticidade de um carisma que não nasceu de projeto humano, mas da iniciativa de Deus, para colaborar na salvação e educação da juventude. Celebrar o bicentenário do nascimento de Dom Bosco na sociedade, nas cidades, com o povo de Deus, permite-nos reconhecer o que significa para nós ter Dom Bosco como pai. É a oportunidade de nos sentirmos agradecidos a Deus, porque 200 anos depois do nascimento de Dom Bosco, estamos aqui, como dom de Deus para os jovens. Oportunidade de reconhecer Deus presente em nossa história, pois constatamos que Ele, o Deus da vida, sempre nos precedeu. É o momento de nos comprometermos mais com a força do Evangelho, que deve chegar de modo especial aos jovens, e entre eles aos mais humildes, àqueles que sem terem feito nada para isso, foram excluídos da festa da vida. É o momento oportuno de propor novamente a atualidade de um carisma que se coloca no centro dos problemas do mundo de hoje, de modo especial do mundo dos jovens. Porque Dom Bosco continua a ter hoje
palavras e propostas para os jovens do mundo, pois, embora tenham sido alteradas as situações e os contextos, o coração dos jovens, de cada jovem, continua a ter as mesmas palpitações de entusiasmo e de abertura à vida. O carisma salesiano foi e é o dom que o nosso Deus faz ao mundo, tendo escolhido Dom Bosco para isso. Portanto, insistamos muito, com convicção, no fato de Dom Bosco ser um bem da Igreja e de toda a humanidade, não só dos salesianos e não só da família salesiana. Ele formou-se ao longo dos anos, dos primeiros momentos da existência, nos braços de Mamãe Margarida, a amizade que teve com bons mestres de vida e, sobretudo, na vida cotidiana com os jovens, que, plasmando no cotidiano o seu coração, ajudaram-no a ser mais de Deus, mais dos homens e mais dos próprios jovens. Esta celebração significa reevocar 200 anos da história de homens e mulheres que deram a vida por este ideal. Muitas vezes de maneira heróica, em condições difíceis, às vezes também extremas. E é um tesouro inestimável que só Deus pode valorizar na justa medida, e a Ele o confiamos. Nós estamos entre os que acreditam que 1815, com o chamado de Joãozinho Bosco à vida e a sua eleição da parte do Senhor, foi apenas o início de uma longa corrente de testemunhas e que também nós, como Dom Bosco, queremos esforçar-nos para ajudar a escrever o futuro da vida, a vida de homens e mulheres de fé, dos jovens e, entre eles, dos mais carentes, com as cores da esperança, do entusiasmo e da alegria. Mais uma vez, a nossa gratidão, como família salesiana, a Deus, por ter suscitado Dom Bosco, com a intervenção de Maria, para a Igreja, para a sociedade e para os jovens. E a todas as pessoas que acreditam na atualidade do carisma salesiano, da educação e evangelização das juventudes, e doam a própria vida por esta missão e causa. Mais uma vez, reitero o nosso agradecimento como inspetoria, como família salesiana, a todas as pessoas que permitiram que esse momento acontecesse, celebrando aquele que é o Pai e Mestre da juventude. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, Padre Roque. Muito obrigado por essas belas palavras, por esse exemplo. Todos nós aprendemos um pouco mais hoje aqui. E, mais uma vez, é pela escola que nós vamos mudar a nossa sociedade. A Polícia Militar, de onde eu sou oriundo, acredita muito nisso, tanto é que usa um programa de prevenção muito forte chamado PROERD dentro das escolas, para que as nossas crianças, os nossos jovens possam evitar as drogas e seguir o caminho do bem. Bom, para materializar esse momento aqui da homenagem ao bicentenário do nosso querido Dom Bosco, nós vamos oferecer aqui uma placa, e eu vou passar às mãos essa placa aqui do nosso padre Roque Sibioni, e chama aqui os demais, o padre Rosalvino, nossa irmã Helena, a irmã Nakashima, nosso sheik, para fazê-los em conjunto. Por favor.
Bom, senhoras e senhores, aí eu só vou ler a placa aqui para os dizeres dessa homenagem aqui pelo bicentenário de Dom Bosco. Por ocasião do bicentenário de Dom Bosco, o reconhecimento do povo paulista à obra salesiana, modelo de ética, virtude e serviço ao próximo, tornada realidade por meio da educação de nossa juventude. Sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo, 29 de outubro de 2015. Coronel Camilo, deputado estadual. Muito obrigado, viu? Então, parabéns mais uma vez a toda essa obra do Dom Bosco. Eu queria deixar aqui também, para todos que estão aqui presentes, principalmente aos professores, né? Agradecer aqui ao nosso padre Risolvino, né? A irmã Nakashima, a irmã Helena, ao nosso padre Roque, que representou aqui o nosso padre Castilho, né? Edson Castilho, né? Está no Chile. Ao nosso Sheikh Youssef, muito obrigado pela sua presença. Dom Carlos Leme Garcia, o senhor Felipe, muito obrigado, secretário adjunto, né? Ao professor Luiz Eduardo de Arruda, né? O Luiz Eduardo Peste de Arruda, e ao professor Zamanha. Eu queria registrar aqui os créditos que quem me trouxe primeiro essa oportunidade aí de presidir e trouxe a ideia foram os dois aí, né? O professor Arruda e o professor Zamanha. Agradeço muito a oportunidade. Desta forma, agradeço a todos, agradeço a presença aqui, agradeço por estarem nessa Casa de Leis e coloco essa casa à disposição de todos. O que eu puder fazer e os demais deputados para que a gente melhore a vida dos professores, que melhore a vida da nossa sociedade, o nosso gabinete, como do presidente Fernando Capês, como de todos os deputados desta casa, está à disposição de todos os senhores e as senhoras. Esgotado o objeto desta sessão, eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram para isso, aos funcionários da casa, aos nossos funcionários do som, aos funcionários da minha equipe, da minha assessoria, que contribuíram para que isso funcionasse, ao cerimonial aqui da Secretaria-Geral Parlamentar, a Isabel e todos que participaram, às assessorias aqui que nos garantiram a segurança da Polícia Civil, da Polícia Militar, e, por fim, a todos aqueles que abrilhantaram esse evento. Esgotado, então, o objeto, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para um coquetel que será servido no hall monumental. Uma boa noite a todos, viva Dom Bosco e que Deus abençoe a gente.